Fala, nação, chega mais, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. O Mengão vai começar a preparação para a partida contra o Vasco. De novo, Vasco. Mais uma pancada, Vasco. Bom, vamos analisar então nesse momento. O Flamengo venceu a primeira partida por 1-0. Pode até mesmo, por exemplo, empatar a partida, perder por 1-0, que estará classificado para a final do Campeonato Carioca. Tem informações importantes sobre renovação de contrato no Flamengo. O Flamengo vai exercer a função de compra dos 50% dos direitos do jogador. Tem informação muito importante no Mengão pra gente analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos pra vocês as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos pras informações do Mengão. E da gente falar do início do jogo, que foi uma pancadaria. Com 25 minutos de jogo, já 5 cartões amarelos. Vamos mostrar o gol do Bruno Henrique. Luiz, eu não jogava nada. Aliás, nunca joguei, né? Mas eu fiquei com a nítida impressão que o Bruno Henrique, que é um monstro, 10 gols contra o Vasco em 15 jogos, não quis fazer exatamente isso. Tô certo ou tô errado? Nossa. Tá certíssimo, Plirra. Deu sorte e... Pegou bonito bem demais. Foi bonito demais, cara. Não tem como você falar de alguma coisa assim. Um golaço sem querer. Mas cara, que ele quis fazer esse gol. Eu vi o goleiro adiantado, é mentira. Não, mentira. Mandou essa. Você falar que viu adiantado é mentira, mas com o domínio dele, o domínio já tirando, ajeitada pra pegar de sem pulo ali. Deu sorte no lance e acabou A bola pegando bem repica na no bola. queixo dele, pô. Que isso? Olha lá, no peito. Repica no peito dele. E golaço. Segunda vitória. Bom, é impressionante, né? As marcas do Bruno Henrique em jogos grandes, nesse ano são 4 gols só em clássicos. Importantíssimo. Né? E hoje, assim, você vê... 2 no Botafogo e 2 no Vasco. Se a gente puxar tempos atrás, em alguns momentos ele jogava muita bola, mas a gente olhava muito pro Arrascaeta, né? E aí ele jogava muita bola e a gente olhava pro Gabigol. E hoje ele joga muita bola e a gente já começa a olhar mais para ele como protagonista, né? E acho que isso está fazendo bem para ele também. Porque é lógico que o Flamengo tem jogadores gigantescos, Gerson, o próprio Arrascaeta, enfim. Mas hoje ele é talvez o melhor jogador, é o protagonista. Né? E ele se reinventou como... Porque tá numa função que não é dele, Exatamente. né? Flamengo um pouquinho abaixo, né, do que vinha jogando nessa partida, primeira semifinal do Campeonato Carioca. Abriu uma vantagem ampla. Como assim ampla? 1-0. Já tinha a vantagem de resultados iguais, quer dizer, o Vasco vai ter que ir no Maracanã, o gramado natural, fazer 2 gols no Flamengo. E hoje o Vasco é um freguês de caderneta do Flamengo. Situação muito difícil. O jogo começou tenso e talvez tenha sido uma estratégia do Vasco mesmo, tornar o jogo chato, muito brigado com o Flamengo. E o Flamengo meio que mordeu a isca, né, Capito? O Flamengo entrou meio que na pilha, né, desse movimento do Vasco. É lógico que o Vasco, para equiparar o jogo, equilibrar, ele faz o movimento de levar o jogo para o Nilton Santos. Ele tenta, né, em alguns momentos aí parar o Flamengo de algumas formas até com faltas. E o Flamengo acabou se envolvendo um pouco, né, nisso. Mas assim, não é só as faltas. Eu acho que o primeiro tempo o Vasco foi muito bem no propósito que tinha. O Vasco marcou sob pressão, o Vasco diminuiu os espaços do Flamengo. O Vasco teve chance de abrir o placar naquele lance que o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Então assim, não é só falta não. O Vasco conseguiu jogar no primeiro tempo um futebol que a gente não via, principalmente nos enfrentamentos contra o Flamengo. O último jogo do Flamengo, né, o penúltimo, né, antes desse, o Flamengo dominou assim o jogo os 90 minutos e foi um 2-0 com cara de 5, 6. Agora, esse primeiro tempo do Vasco foi bacana. Aí no segundo tempo o Flamengo se acalmou um pouco, colocou a bola no chão e dominou. A bola do jogo, a última bola do jogo. Acho que foi o João Vitor que cabeceou a bola, defesa do Rossi. Ele ficou ainda estático ali no chão, lamentando, porque se ele cabeceia com outra direção, ele fatalmente faria o gol, né, Fabinho? E ele não imaginava que estava tão sozinho, né? Ele fez o movimento até correto, mas a bola acabou indo muito em cima
em cima do Rossi. Seria um gol importantíssimo, né? Não sei se ele estava até impedido, de repente poderia chamar no VAR, mas seria um gol importantíssimo. Ainda naquela coisa cheia de treta do começo do Clássico, visivelmente os jogadores do Vasco estavam caçando o Wesley, que deu aquela provocada no Clássico anterior da fase de classificação. Mas também, vocês acham que o cara guarda sentimento e tal, ou é para ter um motivo para esquentar o jogo? Nesse momento o cara vai procurando motivos, né? Ele vai se agarrando em qualquer coisa que possa trazer motivação. E o Wesley, numa falta que fez, até merecia ter sido falando daquela jogada, a solada, da maneira como ele foi por cima. Vocês estão falando da gozação entre ele e o Matheus Gonçalves, o jogo passado, final do jogo passado. O Coutinho vai pra cima, o Payet. Porque claramente no começo desse jogo tava todo mundo em cima das disputas. Mas ele dá uma entrada feia no Verratti também, hein? Ao que tudo indica, teremos mais uma vez a decisão do estadual com Fla-Flu. Fluminense, né? Todo mundo imaginava um jogo mais difícil, porque o Volta Redonda fez uma boa fase de classificação, mas 4-0 pro Flu. Fluminense uma semana de 12 gols. 8 na Copa do Brasil e 4 sobre o Volta Redonda. Não é bom enfrentar um time bem mais fraco que você para lavar a alma, né, Preto? E por falar em reapresentação, nós vamos trazer aqui agora a programação do Flamengo para essa semana. Domingo, segunda, folga. Terça, se reapresentam 9h30 da manhã. Quarta-feira, 9h30 da manhã. Quinta-feira, treino, 3h30 da tarde. Sexta-feira, treino, 9h30 da manhã. E sábado, 5h45 no Maracanã, jogo contra o Vasco da Gama. Hoje, como vocês puderam perceber, folga para o elenco, mas não para José Boto e Felipe Luiz, porque por volta de 10 horas da manhã eles tiveram uma reunião com todos os membros da comissão técnica, inclusive o Alfredo, que é braço direito, digamos assim, do José Boto no dia a dia do Flamengo, também marcou presença nessa reunião. E nessa reunião eles começaram a debater o próximo compromisso, que é contra o Vasco da Gama. Exemplo, quem pode retornar? Qual estratégia vamos utilizar? O Vasco da Gama jogou desse jeito. Enfim, você começa a estudar o seu rival. E é o mesmo rival da última partida, o que facilita um pouco a vida do técnico Felipe Luiz, mas isso não quer dizer que ele não vá trabalhar, muito pelo contrário. Hoje, folga para o elenco, ele estava lá, sendo que ontem ele curtiu o dia aí adoidado com o Diego Ribas. A gente pôde ver alguns perfis nas redes sociais postando a pelada entre eles, o futebol entre eles ali. Enfim, o que importa é que o Felipe Luiz esteve hoje no CT Ninho do Urubu, dando continuidade ao trabalho na preparação para pegar o Vasco da Gama no sábado. E não foram só eles não, tá? Alguns jogadores foram vistos por lá. As pessoas que estavam lá no Ninho do Urubu me relataram que viram Juninho, Alexandro, Michael e Cebolinha. Lembrando que Michael e Cebolinha estão em trabalho de recuperação de lesão, até normal quando o jogador está lesionado e no dia de folga fazer tratamento. Agora, Juninho, teoricamente, está liberado, Alexandre também, teoricamente, está liberado para poder entrar em campo. São jogadores que foram ausentes no último jogo por conta do gramado sintético, tá? Então, fica aí o registro nessa segunda-feira de carnaval desses atletas. Vamos mudar de assunto, galera, porque segundo o portal RTI Sport, o Cruzeiro fez uma proposta para o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo. Bruno Spindel chegou ao departamento de futebol do Flamengo no começo da gestão Landim. Na verdade, ele está no Flamengo há muito tempo. Ele auxiliou o BAP na ocasião, na negociação do contrato com a Adidas lá em 2013, prestou consultoria, depois ele entrou no marketing do Flamengo, e aí ele foi se tornar CEO ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e quando o Landim assumiu, ele continuou na diretoria como diretor executivo, um cara que em negociação, eu falo aí que é um dos melhores no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, mas eu acho que não tem cancha para se tornar diretor de futebol. Eu não vejo o Bruno Spindel indo a vestiário cobrar jogador, não é perfil dele. Agora, negociação, o cara manja muito. Isso não é o Vene falando. É todo mundo que um dia já teve a oportunidade de negociar com esse cara, seja para vender jogador do Flamengo ou para tirar jogador do Flamengo, fala. O cara é muito bom negociando. É um dos melhores aí do futebol brasileiro e o Cruzeiro, portanto, está de olho nesse jogador, segundo o portal RTI Sport. E aí o site ainda menciona aqui que Bruno Spindel conhece alguns jogadores que estão hoje no atual elenco do Cruzeiro, no caso Fabrício Bruno e Gabriel Barbosa, jogadores que ele negociou inclusive para contratar
para o Flamengo e depois acabou acompanhando de perto a ida para o Cruzeiro desses atletas. Outro assunto importante, galera, empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, se reunirá nesta segunda-feira, hoje no caso, com o José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, para discutir a renovação contratual do meio uruguaio. A informação foi divulgada pelo jornal El Espectador, acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, lembrando que em fevereiro, estamos em março, mês passado, o Gabriel Paparazzo chegou a noticiar sobre isso, nós confirmamos a intenção do empresário do Arrascaeta em se reunir com a diretoria do Flamengo e agora a imprensa uruguaia noticiando que a reunião é hoje. Pelo que me falaram no Flamengo, procede sim a conversa, mas não tem nada avançado, nada perto de sacramentar a renovação de um contrato. Existe o interesse da parte do empresário em adiantar esse assunto para não deixar fazer com que se torne novela como foi a última renovação de contrato dele, que de fato, nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara, deu muito trabalho para apurar. Inclusive, hoje o BAP, que é atual presidente do Flamengo, era do Conselho de Futebol do Flamengo na ocasião. Então o BAP acompanhou de perto também essa história envolvendo o empresário do Arrascaeta. Mas quem está à frente nisso tudo aí é o José Boto, ele é o responsável por comandar todo esse tipo de situação, seja saída, seja entrada de jogador. Lembrando que ele já deu o recado, o BAP avisou, se for negociar com o clube brasileiro, ou é pagamento à vista ou com garantias financeiras. Fora isso, nada. Inclusive, teve uma pessoa do Santos vindo falar comigo para me elogiar em relação à apuração do Thiago Maia. Porque na visão do Santos, o Flamengo está sendo muito exigente, muito rígido, mas se a gente for parar e analisar a situação, o Flamengo não está nada errado, muito pelo contrário, apenas está exigindo o que tem direito, caso contrário, o negócio não sai. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira, então uma movimentação muito forte aí no Flamengo, hein? A renovação de contrato aí do De Arrascaeta, a compra dos direitos do jogador Plata e a renovação de contrato também do Eric Pulgar, cara. Tem muita novidade aí acontecendo no Flamengo. Vamos ficar de olho, vai começar agora a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco, né? Essa partida que é importante pela semifinal do Campeonato Carioca. A gente viu aí os comentaristas falando sobre a reunião que vai acontecer, que já aconteceu no caso, na segunda-feira. Hoje já começa essa movimentação aí do Felipe Luiz para poder preparar o elenco e aí vamos ver o que ele vai preparar para essa próxima partida. Tamo junto, nação. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral de sempre, deixando o seu like. Se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.